Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para mostrar um pouquinho sobre estrutura de dados. Estrutura de dados que é uma forma de organização, armazenamento, para poder acessar dados de forma eficiente. Muito utilizado por nós, cientistas da computação, por desenvolvedores de software, para que todos os dados, todas as informações que precisamos consigam ficar bem organizadas, armazenadas, para que a gente consiga acessar da melhor forma. Um exemplo da estrutura de dados que não somente nós utilizamos para programá-la, né? Mas pode ser utilizada em qualquer tipo de programa ou sistema. Se trata da pilha. A pilha que é uma estrutura de dados que funciona de maneira simples, mas poderosa. Nela, os elementos são manipulados apenas a partir do topo, ou seja, o único acesso aos dados ocorre pela última posição onde foi inserido um item. A regra fundamental de uma pilha é que o último elemento a ser inserido é o primeiro a ser retirado, o que é chamado de LIFO, Last In, First Out. O último a entrar é sempre o primeiro a sair. Esse comportamento a torna útil em várias situações, como quando precisamos manter o controle de uma sequência de ações ou desfazer algo, como em um editor de texto, por exemplo. Na pilha, cada vez que inserimos um novo elemento, ele é colocado no topo, o que significa que, se você adicionar várias coisas, a última que entrou será sempre a primeira a sair. O ato de inserir um novo item coloca esse item no topo da pilha. E quando necessário remover um item, ele é retirado do topo, ou seja, o item mais recente adicionado é sempre o último a ser retirado. Isso é muito útil em situações como o desfazer de ações em software, onde a última ação realizada deve ser a última a ser revertida. Outro exemplo seria em jogos de cartas, onde a última carta colocada pode ser a primeira retirada da pilha, ou a última. A pilha ela pode ser implementada de diferentes maneiras. Uma das opções é usar um vetor, caso saibamos de antemão o número máximo de elementos que a pilha irá armazenar. Isso é eficiente, pois podemos determinar o tamanho da estrutura e alocar a memória de forma fixa. No entanto, em situações onde o número de elementos não é conhecido com a antecedência, podemos optar por uma lista encadeada, que permite à pilha crescer ou diminuir dinamicamente conforme necessário, sem a necessidade de pré-alocar memória para um número fixo de itens. Essas linhas de código demonstradas aqui estão implementando a parte inicial de uma pilha utilizando um array. A pilha é representada por um array stack com tamanho máximo. A variável top é usada para rastrear o índice do topo da pilha. A função push adiciona um elemento ao topo da pilha, incrementando o top e verificando se a pilha não está cheia. Se estiver cheia, a função exibe um erro. Agora, a função pop remove o elemento do topo da pilha e o retorna. Se a pilha estiver vazia, exibe um erro e retorna -1. A função pick retorna o elemento no topo da pilha sem removê-lo. Se a pilha estiver vazia, retorna -1. Nesse exemplo, os valores 10, 20 e 30 são empilhados na pilha. A função pick é usada para mostrar o topo da pilha, que no caso aqui é 30. O valor 30 é desempilhado usando pop, e a função pop retorna e remove esse valor. Após o desempilhamento, pick é chamado novamente para mostrar o novo topo da pilha, que agora, no caso, será 20. Sendo esse o resultado. O topo da pilha era 30, o elemento desempilhado 30 e o novo topo será 20. Já a fila, assim como a pilha, é uma estrutura de dados amplamente utilizada. No entanto, a forma como os elementos são organizados é bem diferente. Na fila, os elementos são adicionados no final e removidos do início, o que significa que a ordem de entrada é a ordem de saída. Isso se chama FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar, primeiro a sair.
A fila é muito útil em situações onde é necessário processar dados ou tarefas na mesma ordem em que foram recebidos, como em sistemas de atendimento, impressão de documentos ou em protocolos de rede. Na fila, quando um novo elemento é adicionado, ele é colocado no final, e quando precisamos retirar um elemento, ele será removido do início. Isso significa que o primeiro elemento a ser inserido será o primeiro a ser removido, mantendo a ordem de chegada. Esse comportamento é ideal para cenários onde o processamento deve seguir a ordem cronológica dos eventos ou pedidos. Por exemplo, em um sistema de atendimento ao cliente, os primeiros clientes a chegar devem ser os primeiros a serem atendidos, o que faz a fila ser uma estrutura perfeita para esse tipo de aplicação. Outro exemplo seria o processo de impressão em um escritório, onde os documentos são enviados para uma fila de impressão e são processados na ordem em que chegam. Assim como a pilha, a fila também pode ser implementada de diferentes formas, dependendo do que precisamos para o nosso programa. Uma das formas é usar um vetor, que é eficiente quando sabemos o número máximo de elementos que a fila vai armazenar. Outra alternativa é a lista encadeada, que permite que a fila cresça ou diminua dinamicamente, adaptando-se ao número de elementos sem a necessidade de um limite predefinido de tamanho. Nesse código, a fila é representada por um array com o limite de 5 elementos. As variáveis front, here e count são usadas para controlar a posição do início, do final e o número de elementos na fila. A função add verifica se a fila está cheia e, se não estiver, ela coloca o valor final da fila e atualiza o índice here e o contador. Aqui, a função removeElement verifica se a fila está vazia. Se estiver, imprime um erro e retorna -1. Se a fila não estiver vazia, remove o elemento do início da fila e retorna esse valor. Atualiza o índice front para a próxima posição, fazendo com que a fila se comporte de forma circular, e depois decrementa o contador. A função front_element verifica se a fila está vazia. Se estiver, retorna -1. Se a fila não estiver vazia, retorna o valor do primeiro elemento, mas não o remove. Já aqui, os valores 10, 20 e 30 são adicionados usando a função add. A função front_element é chamada para exibir o primeiro elemento da fila, que é o valor 10. A função removeElement é chamada para remover o primeiro elemento da fila, que é o valor 10. E já a função front_element é chamada para mostrar o novo primeiro elemento da fila, que no caso é o elemento 20. Esse será o resultado do código acima. 10 adicionado, 20 adicionado, 30 adicionado. Como o 10 é o primeiro da fila, 10 será removido. E o novo primeiro da fila será o 20, seguindo a ordem. Embora tanto a pilha quanto a fila sejam estruturas de dados que controlam o acesso aos elementos, elas se diferem essencialmente na forma como os elementos são organizados e manipulados. Na pilha, a operação de inserção e remoção ocorre no mesmo local, ou seja, no topo. Isso faz com que o último elemento inserido seja o primeiro a ser retirado, formando a estrutura LIFO, Last In, First Out. Já na fila, os elementos são inseridos no final e removidos do início, o que segue o princípio FIFO, First In, First Out. A pilha é mais adequada para situações em que a ordem inversa de processamento é importante, enquanto a fila é ideal para casos onde a ordem de chegada precisa ser preservada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que tenham entendido e espero que tenham curtido. Um abraço e até mais.